rede, né? Uma placa de comunicação de rede, seja wireless ou seja de rede Ethernet, né? Por via cabo, ok? Então, cada placa dessa de comunicação de dados, seja wireless, seja Ethernet, ela possui um número único em todo o mundo. Ela possui uma parte do endereço é com relação ao fabricante dela e a outra parte é com relação ao sequenciamento dela, né, de fabricação. Então, esse número, esse endereço MAC aí, é o endereço físico da placa de rede, né, de comunicação. Então, ele nunca se repete. Você nunca vai achar um outro computador com o mesmo endereço ARP um do outro. É claro que existem formas aí de tentar burlar esse tipo de coisa, mas por via de regra não existe, né, outro endereço MAC igual a outro endereço MAC. Se você pega dois computadores, colocam duas placas de redes iguais, da mesma fabricante, se tentar colocar os 12 IPs iguais também no computador, ele pode até aceitar, mas a checagem que existe no endereço físico da placa de rede não vai bater, porque um vai ter um número e o outro vai ter outro número aí. E é esse endereço MAC que a camada de enlace utiliza para estabelecer o link de troca de dados através da camada física. É a partir dele que ela vai usar para esses endereços. Lembra do quadro, quando a gente falou? Tem o dado, que é a informação, tem os dados de controle, e tem o dado, endereço de origem e o endereço de destino. São esses endereços aí que vai ser colocados naquele quadro, o endereço MAC, que vai ser usado para transportar, ok? Ele é chamado, né, como o professor Cláudio já bem usou o seu inglês todo aí, o Media Access Control, né, ou MAC, ou MAC, como tantos outros falam, né. Então, esse é o significado de MAC aí. Ele está localizado, como já disse, na placa de rede que cada computador ou dispositivo de rede possui. Que dispositivo de rede? Você é capaz de lembrar da nossa primeira aula lá, que nós vimos muito bem que a rede de computadores, ela não é formada somente por computadores, correto? Tem impressoras, pode ter por celulares, roteadores, então, switches gerenciáveis. Então, cada dispositivo que está interligado a uma rede de computador, uma rede de comunicação de dados, vamos falar assim melhor, dentro dessa rede ele possui, então, um meio de acesso, que ele precisa ter um dispositivo que possibilite esse acesso. E esse dispositivo, ele possui sempre um endereço também desse tipo, um endereço chamado MAC, ok? Que a camada de enlace vai utilizar para usar a troca de dados aí. Ainda dentro desse endereçamento MAC, eles são gravados usando os números hexadecimais, quer dizer, sistema de numeração base 16. E eu abro um parênteses aqui, você lembra da nossa primeira aula lá de computação básica, né, no nosso primeiro período lá de computação básica, os sistemas posicionais de numeração que nós estudamos? Binário, octal, hexadecimal, decimal. Então, é aí que você vai começar a utilizar aqueles números lá que você utilizou no início, aprendeu e pode ter pensado, para que eu vou usar números hexadecimais na minha vida, né? Além do binário, eu acho que você ainda imaginou porque você iria trabalhar com computador. Mas hexadecimal você pode ter duvidado aí por algum instante de como faria uso desse número. Então, aí está um exemplo. E quando a gente for trabalhar em questão de rede, roteamento, vocês vão ver também que existe dentro do computador, além da tabela de rede, da tabela de roteamento, quando a gente for estudar na camada de rede, existem também a tabela de ARP, né? No qual você possui, o computador vai ter o endereço lógico, vai criar uma tabela de endereço lógico, né, de rede, da placa de rede aí também, ok? Os formatos desse número, acompanhe no slide, são basicamente em dois tipos, né? Em grupos de 4 aí, né? Por exemplo, aqui 0, 0, 0C1, 12, 34, 56, ou em grupos de 2, 00, 00, 0C, 12, 34, 6. Então, esses são os nossos formatos aí com relação ao endereçamento MAC. Você gostaria de já fazer o parênteses agora ou... Pode ser. Pode ser. Então vamos ao parênteses do professor Cláudio. Perfeitamente. Pessoal, olha só. Rapaz, isso é uma coisa tão linda que toda vez que eu falo eu me emociono. Então, assim, se eu chorar, vocês não reparem, entendeu? Porque olha só, o professor falou ali sobre ARP,
Sabe o que é ARP, né? Se você não sabe, a gente vai comentar alguma coisa sobre ele. Mas a princípio chama-se ARP, ARP. É Address Resolution Protocol. Protocolo de resolução de endereço. Imagina o seguinte, está falando de MAC, observa, quando você acessa um computador para o outro, ou você acessa via endereço NetBIOS, lá do Windows e tal, para compartilhar, não vamos falar disso agora, né, porque senão vai me dar vou ficar meio nervoso, mas vamos falar de um endereçamento mais comum a todos os tipos de sistema operacional.